amigo, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de português. Estou aqui na Fábrica D para passar para vocês umas dicas muito importantes para quem vai fazer a prova da SpaceX. Veja bem, a prova da SpaceX é uma prova de 20 questões. E uma prova de 20 questões formada basicamente como? Você tem 4 questões, normalmente de compreensão textual. Veja bem, compreensão textual. Eu tenho 12 questões de língua portuguesa e eu tenho 4 questões de literatura, fazendo um total de 20 questões. Normalmente, a questão de gramática, elas são um tanto repetitivas, elas se repetem, não mudam muita coisa. Pode aparecer um dado ou outro diferente, mas basicamente a questão de língua portuguesa vem o quê? Que cai muito. Verbo, voz verbal, você saber qual é a predicação verbal, a conjugação verbal. Isso daí, meu amigo, na prova do ano retrasado, foram 7, 8 questões. Não, 6 a 7 questões. Se você olhar para a prova do ano passado, também teve questões envolvendo verbos. Então, aquela coisa de verbos impessoais, essas coisas dos verbos que têm um valor de voz ativa, voz passiva, procura entender como funciona isso. Vai ser fundamental para o seu sucesso. Outra dica que eu tenho para te dar, pronomes. Estude pronomes pessoais, principalmente aquilo que envolve pronomes oblíquos. Ano passado eles botaram uma questão muito inteligente em que tinha o nós ali e o aluno tinha que perceber que um era um pronome oblíquo na terceira pessoa do singular e o outro estava na primeira pessoa do plural. E ele só ia perceber isso se ele soubesse que era pronome oblíquo. Então, pronomes demonstrativos, relativos, pronome relativo, sempre colocando questões de pronome relativo. Então, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Isso daí é matéria certa na prova. Outra coisa que eu tenho que entender, conjunção, principalmente conjunção integrante. Cara, reconhecer conjunção integrante, eles colocam sempre uma questão de conjunção integrante junto com o pronome relativo. E eles esperam que o aluno confunda isso. Então você, por favor, prepare, veja, faça anotação, aprenda a diferenciar isso, que é fundamental. Outra questão, períodos compostos. Isso é certo, está na prova. Classificar oração, identificar a oração, fazer a relação de uma oração com a outra. Períodos compostos, orações coordenadas, subordinadas. Isso daí é praxe. E aí a tendência é cair muito mais a questão de orações reduzidas adverbiais. Se você tem dificuldade com orações reduzidas adverbiais, estude. Vai cair e você tem que saber. E a dica final, aquela que é a dica de português matadora, análise sintática. Predicativo, a galera erra direto. A parte que envolve complemento nominal e adjunto. Cara, também isso aí geram boas questões. Então, assim, isso aqui, das 12 questões, eu acredito que nós estamos aqui com quase que 10. É certo. O que é a zebra? Cair separação de sílabas, que pode cair esse ano, e a parte que envolve acentuação. São 2 questões aí que eles de vez em quando colocam e isso aí dá uma grande dor de cabeça para a galera, porque a galera acaba confundindo alguns conceitos. Então fica a minha dica, essa parte de acentuação e separação de sílabas que pode ser a zebra desse ano, mas o programa de português é basicamente esse. Agora, se eu pensar em literatura, o que tem aí? Nós temos que pensar de trovadorismo até modernismo, ou seja, é muito tempo. Então, o que eu te aconselho? Eu te aconselho primeiro a ver a questão dos gêneros literários. Veja bem, quais são os gêneros literários? Aí você tem que estudar gênero lírico, épico, gênero narrativo, dramático. Você tem que saber isso. Quais são as características desses gêneros? Primeira dica. Segunda dica, estude as escolas literárias. Então você tem que estudar aí de trovadorismo até modernismo. Então faça uma tabelinha, bote lá os movimentos que têm influência medieval, aqueles que têm influência clássica e procure a partir daí fazer aquela transposição para o que seria o modernismo, que rompe com essa relação razão e emoção. Pink cérebro. Contexto histórico. Qual é o contexto histórico do trovadorismo? Qual é o contexto histórico do barroco, do arcadismo? Procure relacionar isso. Vai ser importante. E autores e obras. Normalmente tem aluno que mata a questão por causa do autor, por causa da obra. Mas saber as características de uma escola, tipo parnasianismo, arte pela arte, simbolismo, arte sugestiva, romantismo, a questão do sentimentalismo exagerado, barroco, oposição de ideias, e relacionar com os autores e as obras ajuda bastante para você que vai fazer a questão de literatura. Então, fique atento, fique esperto. Essas dicas são fundamentais para você ter aí uma nota muito boa em português. Fazendo aí, dá para chegar a 16 tranquilo, tá bom? Espero que tenha sido útil e espero pelo seu sucesso. Até a próxima.